Vamos falar um pouco sobre a data de hoje, porque hoje é dia de ação de graças, uma data que é celebrada no mundo todo e que nos lembra, né, que agradecer não é só reconhecer o que temos, mas escolher um novo jeito de olhar para a vida. E hoje, mais do que celebrar essa data, nós vamos aprender a transformar a vida, começando pelo simples ato de agradecer. Quem nos guia nessa reflexão é ele, o padre José Roberto Abreu, que explica a origem, o significado e como essa prática pode fazer parte do nosso dia a dia. Vamos conferir. O Dia de Ação de Graças tem raízes profundas nos rituais de colheitas de povos nativos americanos e colonos ingleses. Esses rituais se transformaram no feriado que nós conhecemos hoje. A primeira celebração de Ação de Graças ocorreu em 1621 e foi um marco de amizade entre povos indígenas e peregrinos. Anos depois, Abraham Lincoln declarou Ação de Graças um feriado nacional. Recordando todos os anos este dia, os americanos têm o costume de, ao redor da mesa, se reunirem para celebrar, para festejar e agradecer a Deus pelos imensos benefícios que recebem todos os dias. Nós também aqui no Brasil podemos fazer isto. Apesar de não ser feriado, apesar de não fazer parte da nossa cultura, como é bom agradecer, como é bom ser agradecidos a Deus pelos imensos benefícios que Ele nos concede. Que tenhamos esse sentimento em nossos corações, que possamos aprender coisas boas com outros povos, que possamos aprender que agradecer é sempre sinal de podermos estar em sintonia com o outro, lembrando que o outro é a expressão máxima do amor de Deus para nós e para toda a humanidade. E fica aqui o nosso agradecimento para o padre José Roberto Abreu de Matos, ele que é pároco e reitor da Basílica de Santana, também é doutor em filosofia e mestre em teologia. E vamos continuar com esse bate-papo agora ao vivo aqui no estúdio, recebendo hoje um psicólogo que é o Armando Ribeiro. Ele está aqui para aprofundar essa conversa, sobre o universo da gratidão e como que ela pode impactar o nosso bem-estar. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. E eu acho que nada mais importante do que, para iniciar essa pauta, de agradecer a toda a produção, a todo o programa, porque assim, para mim é muito icônico estar num programa que faz parte da grande parte da vida dos brasileiros, dos paulistanos, né? Então assim, acompanhei os bastidores e eu acho que nada mais importante do que eu começar a pauta falando assim, muito grato por essa oportunidade. Nós que agradecemos. E um minutinho antes de você entrar aqui conosco ao vivo, eu reparei que você trouxe um cérebro. Você até brincou, que aí você tem dois. Sempre um cérebro a massa. Um aqui, para auxiliá-lo. Então eu queria já pegar o gancho do cérebro e entender o que acontece com o nosso cérebro. Perfeito. Quando a gente é grato. Perfeito. Uma coisa que é muito importante é assim, a gratidão é um tema secular. Então, muitas religiões e filosofias antigas já falavam da importância da gratidão para uma vida boa. O que acontece nos últimos 50 anos é que a ciência no Ocidente, seja a neurociência, seja a psicologia positiva, leva esse tema para os laboratórios e começa a ver que assim, não é só uma impressão. De fato, o cultivo da gratidão, ela vem junto, vem em paralelo com mudanças quantificáveis, mudanças palpáveis em todo o funcionamento do nosso organismo e do nosso psiquismo também. Então esse cérebro super fofo aqui, que ao apresentá-lo para os meus alunos enquanto professor, eles adoram, mas eu deixo ele muito bem guardado, ele ilustra algo que é extremamente profundo, que a prática da gratidão, mais do que um dia de gratidão, é bacana termos um dia para nos lembrar, mas assim, a prática rotineira, o exercício da gratidão, de você mudar, a nossa mente ela vem de um processo de evolução com um viés de negatividade. A gente precisa muitas vezes de reparar naquilo que não está funcionando bem para a gente poder se antecipar e sobreviver.
O problema é que isso tudo cria condicionamento. A gente começa assim a sobreviver e não a criar uma vida próspera. Então, exercícios de gratidão são exercícios que mudam a forma do cérebro perceber a realidade. Nós teremos, inclusive, uma dica do que você pode fazer em casa para exercitar a gratidão. Perfeito. Então, eu posso condicionar o meu cérebro a ser grato? A gente pode educar o nosso cérebro, Como? educar as nossas crianças, educar a nós mesmos. Isso é algo que os meus alunos, no estágio de psicologia, durante a formação, levam para os atendimentos. E o que a gente vem observando? Muda vidas, muda vidas. O que a gente precisa de fazer como uma observação, que não é qualquer gratidão que gera essa mudança palpável. Porque aquela gratidão da boca para fora, ela não é capaz de enganar o nosso cérebro. Aquele então, obrigada que nós falamos no social, dia a dia, que não significa social. nada ocorre no meu cérebro. Nada ocorre. O cérebro consegue muito bem diferenciar quando a gratidão é uma gratidão social, que tem uma função social, e quando a gratidão ela vem com esse funcionamento do teu organismo, da tua mente como um todo, onde você consegue reconhecer que apesar dos problemas, existem mais pontos para a gente poder valorizar do que para reclamar. Nani People falou muito Total, isso nessa tarde. Eu acompanhei a entrevista e essa vida fantástica de histórias. E o que acontece com o nosso cérebro, né? É que a gente tem alguns neurotransmissores que, através desses exercícios regulares de gratidão real, a gratidão sincera, tá? Faz com que, isso daqui é aquele momento assim para os meus alunos, a gente vai ativar alguns amiguinhos. Então a gente tem mágico. Aqui a serotonina, responsável por aquela sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, e ao mesmo tempo os exercícios de gratidão reais, profundos, autênticos, mexem com esse carinha aqui também, amarelinho, muito bem conhecido como dopamina, que faz com que a gente tenha uma vida mais prazerosa, uma vida mais próspera. São hormônios que nós também temos contato na atividade física? Sim, na atividade física, ao ouvir música, né, a desfrutar e construir coisas prazerosas ao nosso redor. O mais importante é que, assim, muitas vezes, fazer essas atividades pode ser potencializado por essa intenção de agradecer as coisas que já fazem parte da nossa vida. E como exercer a gratidão em momentos difíceis? Olha, porque eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio, porque em momentos difíceis, naturalmente, o nosso cérebro, tá? Eu não tenho aqui para mostrar, ele está produzindo bastante noradrenalina, bastante adrenalina e cortisol. E ele está funcionando naquele mecanismo de fuga ou luta. Então, assim, o organismo ele está pronto para a sobrevivência, mas isso não é capaz de criar uma vida feliz, uma vida de bem-aventurança. Então, a ideia de treinarmos, e eu falo, isso seja para os nossos filhos pequenos, isso seja para os nossos adolescentes e para nós mesmos, pais e filhos e avós, que a gratidão real, ela é capaz de mudar como a nossa mente elabora e percebe a nossa realidade, criando uma espiral de positividade. Então ela não faz aquilo que a gente tem que tomar cuidado, que é a positividade tóxica. Que é assim, tá tudo caindo e você tem que agradecer. Não é isso. Não é isso. Tá? A gente não deve ser grato por situações de injustiça, a gente não deve ser grato pelas mazelas do mundo que precisam de ser modificadas. A gratidão, ela não mascara sentimentos ela não genuínos. Deve mascarar, e esse é um grande erro, uma grande confusão. Tanto que muitas vezes se brinca, né, chamando de gratiluz, alguma coisa que assim é muito mais superficial do que essa atitude verdadeira. Então, comece a agradecer aqueles pequenos momentos reais que, apesar das dificuldades da vida, todos têm. A possibilidade de desfrutar de um café, se você gosta, tá? De um copo de água que seja, do fato de você levantar às vezes um dia sem dor de cabeça, de você perceber a presença, né? A gente falou dos pets, a gente falou dessas coisas que nos cercam. Às vezes eu falo para alguns pacientes, comece a agradecer a tua planta, que te mostra a exuberância da vida, te mostra flores, te mostra um brilho. Quem tem planta geralmente tem essa percepção, né? Vê quando a planta está triste, quando a planta está feliz. E isso
pode ser um gatilho para a gente começar a colocar a gratidão real, a gratidão verdadeira no nosso círculo de convivência. Temos um exercício prático, que é o pote da gratidão. Isso. Como que funciona essa atividade que pode ser feita com as crianças, com a família toda? Deve. E olha que interessante, nos consultórios, né, quando a gente coloca os exercícios de gratidão, eles fazem parte hoje de uma ciência chamada terapia cognitivo-comportamental positiva, que mistura as evidências da terapia cognitiva mais a psicologia positiva, que estuda o que faz uma vida boa, o que faz uma vida psicologicamente boa. E o que a gente ensina para alguns pacientes? Fazer diários, fazer listas. Por que escrever e não só pensar? Porque a escrita, ela também é um exercício neurológico. Então, a gente grava de uma forma diferente. E alguns psicólogos americanos, numa forma de tentar disseminar essa cultura da gratidão positiva, tá, criou o pote da gratidão. É uma forma simples de você cultuar um momento, né? A gente passa o dia reclamando e a nossa mente adoece, ela se acostuma. A vida, ela se torna o quê? Uma eterna reclamação. A gente vira um saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor, porque nada está perfeito, além das redes sociais, muitas vezes. Do outro, né? Do não outro, as nossas. Sempre do outro, né? A grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa. E a gente estamos todos nessa grande rede. E o que a gente precisa de fazer? Então, existem várias medidas que a ciência vem observando, práticas simples. Não é algo que você precisa de comprar ou de consumir, é algo que você precisa de agir, de fazer. Que é o pote da gratidão, que até a sua produção deixou um pote muito bacana um pote aqui. Que eles me sinalizaram, falaram, olha, temos um pote da gratidão. Hoje eu escolho agradecer. Isso. Pode ser qualquer potinho, Pode então. ser caixas. Se for com crianças pequenas, eu sempre sugiro assim, ajude a fazer aquela embalagem bonita. Isso pode ser uma atividade que descola um pouquinho das redes sociais, tá? E volta para esse mundo da ação, do contato, das coisas físicas. Sim. Então pode ser um pote, pode ser um envelope, pode ser uma caixa. Papel um e caneta, pedacinho de papel, todo mundo tem. Post-it. E o que a gente pede para as pessoas fazerem? Anotarem coisas pelas quais elas são gratas. Pode ser por dia, pode ser por semana. Às vezes, no final do dia, para aqueles pacientes que estão vivendo momentos da vida de maior tristeza, de maior dificuldade. Por quê? Já foi mostrado cientificamente que fazer atos de gratidão antes de dormir pode modificar a qualidade do sono. Então, você para aquela mente agitada, ansiosa, amedrontada, e você cria uma possibilidade de poder descansar o físico junto com essa mudança de uma mente mais próspera, mais positiva. E ali você está escrevendo coisa muito linda aí. E aí a gente mostra, e aí a gente não mostra. Eu poderia não mostrar também. A gente vai colecionar, a gente vai guardar esses papeizinhos por uma semana, por um mês, por alguma data especial. E o que a gente faz? O mais gostoso, se for feito em família, que a gente pare um dia para reler, para abrir esse pote, para abrir esse envelope, essa caixa, tá? E poder tomar contato. Isso é mais do que remédio, é remédio natural para essa vida difícil, para essa vida da reclamação, do descontentamento. E desperta diálogo também. Desperta diálogo. Faz com que a gente relembre curiosidade, momentos bons momentos. Hoje a gente às vezes fica triste de ver as pessoas, famílias indo para grandes experiências de restaurante e todo mundo lá com o seu celular. Isso não vai mudar. Então a gente precisa de aprender estratégias simples, capazes de desconstruir esse modo automático de viver, porque pensar na gratidão te torna presente ao momento. E ao fazer um pote como esse, parar e escrever realmente pelo que eu sou grato, isso também auxilia em momentos de crise. Então, quem está nos assistindo agora e está passando por um momento difícil e não sente que há nada para agradecer. Aí o que a ciência fala e o que os nossos alunos, estagiários de psicologia, vêm percebendo, tá? Não existe um momento da vida pelo qual a gente não possa descobrir algo para ser grato.
Às vezes, a gente tem uma impressão equivocada de achar, assim, querer buscar coisas grandiosas. Ah, eu sou grato pelo término da graduação, eu sou grato porque eu ganhei um prêmio, porque eu troquei de carro. Ótimo. Mas assim, a gente precisa de condicionar nossa mente para reconhecer os pequenos pontos de luz. Que são esses pontos que nós damos valor quando perdemos. Perfeito, né? Isso dói demais. E muitas vezes, quando a gente deixa de se conectar com o filho, com o companheiro, com a planta, com o fato de você ter um cobertor num dia frio, com o fato de você poder sonhar com uma viagem, né? Essas possibilidades todas é que tornam essa vida difícil, porque viver tem a sua própria dificuldade e desafio, mas torna a experiência muito mais rica e profunda. E torna a jornada mais leve também, porque a gente fala muito sobre a importância de viver no momento presente. Você acredita que ao exercer a gratidão, isso faz com que eu esteja hoje, momento presente. Não focada só no final de semana, não, eu estou hoje vivendo final. hoje. Por isso que, seja o pote de gratidão, sejam os diários de gratidão, sejam as listas de gratidão, é interessante que a gente tenha uma certa frequência e que a gente consiga muitas vezes olhar as bênçãos, isso é usado em ciência, as bênçãos diárias que muitas vezes a gente não considera, tá? O fato de ter sido um dia agradável, o fato de ter sido um dia que você encontrou pessoas que você admira. Eu tô assim, eu tô explodindo aqui, porque eu falo, eu tenho lembrança da Gazeta, eu tenho lembranças do programa Mulheres de infância. E assim, como não sentir grato pelo convite, pela oportunidade que a vida às vezes dá, de você estar dentro da telinha que você tanto admira fora. Isso faz com que você viva com mais intensidade as experiências da vida. Isso desperta as nossas experiências, né? A gente vive num mundo onde muitas vezes a gente é condicionado a sempre esperar a maior experiência que vai estar lá no futuro. E essa maior experiência pode ser uma grande frustração. Da gente perceber que assim, os melhores momentos foram os dias difíceis, às vezes os melhores momentos foi o dia que você não teve um grande aborrecimento, uma grande preocupação. E por isso, se a gente aprender a se satisfazer com as pequenas coisas, a gente vai se tornar mais merecedor das grandes coisas. Perfeito. E aí vimos que a gratidão faz bem, né, para a saúde emocional. Física e emocional. E para a saúde física Total. Também faz bem? A gratidão, ela vem sendo demonstrado que ela ajuda na saúde do coração, ajuda no equilíbrio dos hormônios. Por exemplo, inspirar a gratidão faz a gente comer menos, porque sabe a fome emocional que faz você devorar as coisas? Se você inspira a gratidão, você come aquilo que é suficiente. Você não precisa de comer além, tá? Você não precisa de comprar além, você não precisa de consumir coisas e experiências buscando uma estimulação, porque você já vai ter a estimulação que você provocou ao reconhecer que o pequeno é grande dentro de você. Não preciso suprir com nada externo. Não. Que bonito, que profundo. E nunca é tarde para começar. Então a gente pode começar hoje a agradecer. E não precisamos só de um dia. Pronto. Precisamos de uma prática de vida. Sabe? E que pode ser colocada durante o trabalho, durante a atividade física, sabe? Você está fazendo a tua atividade física, o fato de você ter uma água fresca, uma água refrescante, seja lá o quê, seja a oportunidade para você lembrar de agradecer. O fato de poder fazer a atividade física. A lista é enorme do que a gente pode agradecer. É tudo. E aí torna que a gratidão é o reconhecimento que a vida é um presente, e que usufruir desse presente talvez seja uma das grandes experiências de estar vivo. Nossa, gratidão pela sua visita. Obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer enorme recebê-lo. E você encontra mais sobre o Armando no @armandoribeiro.psi, que é PSI. Então, @armandoribeiro.psi. Muito feliz em recebê-lo, sabendo que você a gente sai assim, né? Tem um carinho também, né, com o nosso programa, tornou a experiência ainda mais positiva. Muito obrigada. Eu que agradeço.